nada do que eu falei nessa manhã, lá em João capítulo 14, no verso 16, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Com essa atitude que o Espírito Santo no coração de cada um de nós, possamos orar uma prece a Deus. Querido e grandioso Pai, agradecemos ao Senhor Deus pela presença do Espírito Santo na vida de cada um. Pedimos que o Espírito Santo ele possa nos convencermos dos nossos pecados, para que possamos abandoná-los. Pedimos ao Senhor Deus que o Espírito Santo possa nos prepararmos para a vida eterna, que o Espírito Santo possa abençoar e iluminar a vida de cada um aqui presente, de cada lar representado, de cada irmão que ficou no seu recinto, na sua casa. Deus sabe os motivos, Deus sabe as necessidades que estão no coração de cada um. Pedimos ao Senhor Deus que aceite o nosso louvor e a nossa oração. Pedimos ao Senhor Deus que nos leve em paz, com a certeza de ter tido um encontro contigo nesta manhã. Essas bênçãos te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Que sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Todos possam receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu convido a todos a abrir a palavra lá em Mateus capítulo 9, verso 13. Mateus capítulo 9, verso 13. Que nessa manhã Deus possa alcançar o nosso coração, para que possamos sair cheios do Espírito Santo. Nesse momento, assim com a palavra exposta, eu convido a todos, em atitude de adoração e reverência, que possamos elevar uma prece com a palavra santa aberta. Oremos. Grandioso e eterno Pai, nesse momento pedimos o Espírito Santo que faça presença em nosso coração, que o Senhor Deus possa afastar tudo que esteja ao nosso entorno nesse momento, para que possamos nos concentrarmos elevadamente nas coisas do alto. Pedimos, Senhor Deus, que venha perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Pedimos, Senhor Deus, que nos prepare para a vida eterna. E nesse momento que possamos receber força e poder vindo da Tua Santa Palavra. Amém. Fique conosco, essas bênçãos te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nas Santas Escrituras, em Mateus capítulo 9, no verso 13, diz o seguinte: Ide. Então, Deus já começa dando uma ordem para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e para que a gente tome uma atitude, para que a gente faça e se pertença ao reino de Deus como colaboradores, como co-participantes, para que o reino de Deus possa ser pregado em todo o mundo. Amém. Então, ide, porém, e aprendei. Então, nós devemos aprender com Deus. O quê? O que significa misericórdia. Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justo. Algum justo será na face da terra? Não, ele não veio chamar justo. Primeiro, porque não há nenhum. E segundo, ele veio chamar quem? E sim pecadores ao arrependimento. Nessa manhã, Jesus, ele veio nos chamar. Ele convida a mim e a você que nós possamos nos arrepender. Arrepender do quê? Eu só consigo arrepender se eu tenho a consciência de que eu estou errado. Quando alguém fala algo para a gente, quando nós falamos algo para alguém, e essa pessoa ela não se convence que ela está errada, ela não vai se arrepender. Uma pessoa que está doente, se ela não for convencida que ela está doente, ela não vai ir no hospital. Ela não vai procurar um médico, ela não vai procurar um auxílio. E assim é o ser humano, embotado pelo pecado, sutil e traiçoeiro, venenoso. E muitas vezes as pessoas estão tão contaminadas que elas não conseguem perceber a necessidade de sair daquele lamaçal. Ele está tão acostumado
que ele acha que é normal. Olha como é terrível o pecado. Mas Jesus, ele veio nos advertir, ele veio nos procurar, e ele falou: não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus, um dia, ele se propôs descer dos altos céus e vir aqui para resgatar a sua ovelha perdida. E nós temos que nos intitularmos individualmente, cada um de nós, como uma ovelha perdida. E ele veio me buscar, e ele veio te buscar, para que nós possamos um dia estarmos junto com ele nos altos céus, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Mas nós sabemos que no momento presente Jesus não está aqui, de corpo presente, mas em forma de espírito. E é o espírito que nos convence, é o espírito que nos ajuda a libertarmos do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. E eu convido a todos a abrir a palavra lá em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque obedecerão o quê? Obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Será que hoje, nos últimos dias, a gente tem visto isso? As pessoas se deixarem levar por ensinos errôneos? Muitas pessoas hoje usam a palavra de Deus, mas distorce ela totalmente a seu favor, para fazer o quê? Barganha, para fazer ganhos financeiros, para enganar pessoas com milagres que de fato não são de Deus. Pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não fazem a vontade de Deus e usam da fé daqueles que buscam ter um relacionamento verdadeiro com Cristo para poder o quê? Enganar muitos através de espíritos enganadores. Olha o verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm o quê? E que têm cauterizada a própria consciência. Então hoje nós temos um problema seríssimo. Muitas pessoas já ouviram falar a verdade, muitas pessoas já conheceram a verdade, e muitas pessoas hoje abandonaram a verdade. Porque muitas pessoas, elas leem a palavra de Deus, mas sem oração, sem o poder, sem a atuação do Espírito Santo, elas acabam sendo enganadas com a própria palavra. Como que foi na tentação? Jesus, ele foi advertido, Jesus ele foi chamado pelo diabo naquele diálogo, e o diabo tentou convencer Jesus com palavras que estavam na própria palavra. O diabo ofereceu ele pão, o diabo ofereceu que ele pulasse ali do pináculo, mas Jesus falou assim: também está escrito. Por que Jesus disse também está escrito? Porque o que o diabo estava falando estava na palavra. Então, se a gente não souber usar a palavra de Deus, e não tiver o Espírito Santo nos ajudando a entender, compreender, para que possamos colocarmos em prática, podemos ser enganados mesmo usando a Bíblia. Então nós precisamos aprender para que nós não possamos ser enganados. Porque tem muitas pessoas que vão abandonar a fé e vão obedecer a espíritos enganadores. Então o primeiro ponto aqui, nós vemos que o Espírito Santo, ele fala, ele nos adverte, para que a gente não venha a deixar-nos enganar com doutrinas falsas. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 2. O que mais podemos aprender aqui com o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 2, verso 13.
Coríntios, capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não podem entendê-las. Olha o ponto-chave aqui para a gente debruçar nesse pedacinho. Porque elas se discernem espiritualmente. Muitas vezes nós saímos para testemunhar o Evangelho, para dar as boas novas da salvação, e nós, com aquele amor que Jesus Cristo encheu o nosso coração, nós vamos alegres contar, nós vamos alegres ali testemunhar para uma pessoa, para um amigo, para um parente, e de repente recebemos um balde de gelo. A pessoa, não quero saber disso não, isso é loucura, isso não faz sentido, né? Isso aí é tudo contos, né? Por quê? Por que as pessoas não aceitam? Por que as pessoas têm resistência em aceitar a palavra de Deus? Porque há tantos ateus. Porque há tantas pessoas que, mesmo se dizendo ser cristão, ainda lhes faltam fé, uma fé fervorosa, unânime, como foi lá no Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Porque as pessoas não estão buscando, não estão tendo realmente o quê? Um discernimento espiritual. Devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Porque nós, seres humanos, da maneira como somos, se nós não orarmos para estudar a palavra de Deus, vamos simplesmente ler uma palavra, vamos aprender. Mas o Espírito Santo, ele precisa o quê? Nos ajudarmos a reconhecermos que somos falhos e pecadores, para que possamos aceitar a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós somos relutantes. Nós queremos sim saber muitas coisas, mas só que nós precisamos saber somente de pequenos detalhes. E o principal dele é para nós sabermos o que é necessário para alcançarmos a nossa salvação. Não precisamos saber tudo. Um dia lá no céu, Satanás quis saber tudo. E um dia lá no céu ele quis sentar no trono de Deus. Nós temos que entendermos que nós somos criaturas. E nós, na condição de criaturas, nós não vamos sabermos tudo. Porque no dia que nós queremos saber tudo, nós vamos querer ser igual a Deus. Então nós só temos que saber aquilo que é essencial para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, para que possamos nos convencer que somos dependentes de Cristo. Somos dependentes do sangue que Ele verteu e derramou por cada pecador. E somente dessa maneira, em atitude também de compaixão, nós podemos o quê? Olhar para os nossos irmãos, aqueles que ainda não aceitaram, e dobrar os nossos joelhos e orar e interceder por cada um deles. Pedir que o Espírito Santo possa amolecer aquele coração duro, para que ele possa aceitar. Por que essas pessoas não aceitam? Porque o verso 14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita. E nós, infelizmente, no mundo caído, somos muitas das vezes mais carnais do que espirituais. Nas nossas rodas de amigos, nas nossas casas, nos nossos familiares, muitas das vezes nos encontramos com pessoas que são incrédulas, com pessoas que muitas vezes se dizem ser cristãos, mas de Cristo entende muito pouco. Nós podemos ir buscar e fazer uma pesquisa quantas pessoas do nosso entorno conseguiram ler a palavra de Deus inteira, quantas pessoas conseguem explicar algumas coisas da palavra de Deus, ou quantos têm pelo menos um verso guardado no seu coração. Muitas vezes a gente chega perto de várias pessoas, a pessoa não sabe dizer um único verso. Mas se eu tenho que guardar a palavra no meu coração, assim como diz lá em Salmo, guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. Então aí está o segredo. Quando eu começar a guardar a palavra no meu coração, eu vou conseguir fazer com que o pecado ele se afaste de mim. Porque toda vez que eu for pecar,
a palavra vai fazer com que eu me afaste do pecado. A palavra através do Espírito Santo. Olha o que mais nos diz aqui sobre o Espírito Santo. Continuando ainda aí, agora em Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica. O que ele testifica? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Jesus disse: tome sua cruz e siga-me. Jesus não falou: vou te dar uma vida boa, plena, sem lutas, sem dores, sem sofrimento. Olha como foi a vida de Jó. Perdeu tudo, perdeu os filhos, os amigos, e no final, até a própria esposa, o que disse para ele? Abandona tudo, abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Deus não está nem aí para você não, olha, você acabou com sua vida toda. Mas Jó, ele tinha um pensamento, ele tinha palavras guardadas no seu coração. E Jó, ele tinha uma certeza imensa de que o meu Redentor, ele vive. Ele não vai simplesmente vir, ele já vive, ele já existe, ele já morreu por mim. Muito antes de Jesus morrer, Jó, ele tinha essa convicção embotada na sua memória, embotada no seu coração. Por quê? Porque Jó, ele se relacionava com Cristo. E quanto mais nós nos relacionarmos com Cristo, mais nós iremos tomar posse da nossa salvação. Amém. Mas o ser natural, aquele homem que não busca Deus, ele vai falar assim: não, isso é fábula, isso é tudo conto, isso não existe. E quem é que quer colocar na nossa cabeça que tudo é fábula, que isso não existe? O inimigo. O inimigo não quer que ninguém se salve. Ele já é perdido, ele já é derrotado, não há mais chance para ele, mas mesmo assim, nós não conseguimos, por nossos próprios méritos, lutarmos contra ele. Mas uma vez que nós estamos junto com Cristo, ele não pode nos derrotar, porque Jesus já pagou o preço por cada um de nós, e se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para perdoar o quê? Todos os nossos pecados. E assim nós temos a certeza que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos a certeza que nós iremos herdar a nossa salvação. Amém? Então, o verso aqui, 16, diz que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, um pai, ele quer que seu filho tenha tudo do bom e do melhor. Se nós aqui na terra fazemos isso, muito antes da criança nascer, a criança está na barriga, a mãe já faz o quê? Já prepara o quarto, já compra o berço, já compra as roupas, né? Nós já preparamos tudo do bom e do melhor que está ao nosso alcance. Cada um com sua condição financeira providencia aquilo que é melhor. Pode ter certeza que Cristo, lá nas mansões celestiais, ele já está também preparando para cada um de nós uma morada lá no céu, um lugarzinho para cada um de nós. Mas para isso que isso aconteça, nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que continuarmos buscando para que possamos ter essa promessa concretizada na nossa vida. Nós temos que perseverar, porque senão, como nós dissemos lá no início, temos espíritos que podem nos levarmos ao fracasso e à ruína a qualquer momento. Basta uma olhadinha para o lado, basta uma escorregadinha ali, e se nós não voltarmos, perde-se tudo, perde-se a salvação. Voltarmos lá em 1 Coríntios, agora lá no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12.
Eu não vou ler ele inteiro, mas depois era bom os irmãos lerem inteiro. Porque aqui fala sobre o quê? Sobre todos os dons espirituais, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, vamos dar uma olhadinha aqui no verso 11. Olha o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Muitas pessoas procuram os dons do Espírito Santo. Eu quero ter o dom de curar, eu quero ter o dom de pregar, eu quero ter o dom da música, eu quero ter o dom da fé, eu quero ter o dom de milagres, eu quero ter diversos dons. O dom de línguas. Pessoas, querem falar em línguas, mas falam em línguas que não são línguas baseadas na palavra, que nós sabemos que línguas têm que ser línguas pronunciadas, línguas inteligíveis, não línguas sem fundamento, línguas que somente algumas pessoas falam na língua. As pessoas buscam os dons, mas aqui a Bíblia não diz que nós devemos buscar os dons. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui o dom a cada um individualmente, segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade. E assim, muitas vezes, nós vemos até na própria oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, Senhor Deus. E quando não é feito, Senhor Deus, por que você não me deu? Senhor Deus, por que você não me dá isso? Por que você dá aquele? Não me dá para mim. As pessoas questionam a Deus quando não recebem. As pessoas começam a abandonar a Deus quando Deus não fazem a sua vontade. Porque tem que ser a minha, Senhor Deus. Eu também quero, o outro conseguiu, por que eu não? Então essa pessoa, ela ainda não aprendeu a confiar em Cristo. Ela ainda não tem um relacionamento verdadeiro e íntimo com Cristo. Ela só está pensando nos prazeres carnais que esse mundo oferece e que simplesmente afastam todas as pessoas do reino de Deus. Vamos ler aí o verso 6 em diante. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então não é simplesmente eu receber o Espírito Santo na minha vida para qualquer propósito, só para o meu próprio ego. Tem que ter um objetivo. E qual que é o principal objetivo quando eu recebo o Espírito Santo? O primeiro objetivo: você alcançar a sua salvação. O primeiro objetivo sou eu ser liberto do pecado, do domínio, do mal. E o segundo, uma vez você liberto, uma vez você cheio de luz, levar essa luz para que mais pessoas possam alcançar o reino de Deus. A luz não deve ser só para mim. A luz, ela veio para todos. E nós devemos ser portadores de luz e devemos levar essa luz para que mais pessoas se encham também de luz, se encham do Espírito Santo. Olha o verso 7 ainda do capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um conforme o fim proveitoso. O verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito, a outra a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito, sempre o mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Mas o Espírito Santo que vai capacitar cada um, porque ele entende que é melhor para que mais pessoas possam herdar a salvação eterna. Amém? Vamos dar uma lidinha lá em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, último capítulo aí da nossa palavra. Lá já no finalzinho, no verso 17.
Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus, Ele decidiu vir lá dos altos céus e morrer por cada um de nós. E como diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Ter fé. Mas isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Então Deus que nos dá tudo, até a fé. Nós temos que pedir Deus para fortalecer a nossa fé. E como que nós podemos fortalecer a nossa fé? Orando e lendo e meditando dia e noite na palavra de Deus. Não é assim que os salmos dizem? Medito na palavra de dia e de noite. E quando nós meditarmos na palavra de dia e de noite, nós seremos contemplados pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E isso vai fazer de nós fortes. Isso vai fazer de nós cordeiros da promessa de Cristo para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos ver aqui, muitos dizem que o Espírito Santo, é uma força, que o Espírito Santo é um poder. Poderia uma força simplesmente ter todos esses atributos? Não dá para acreditar dessa maneira. Vamos ver lá em Efésios 4:1. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. O que diz aqui na Santa Palavra? E não entristeçais o Espírito de Deus. Um vento pode ficar triste, irmãos? Um vento não pode ficar triste. Então tem que ser uma pessoa. E nós sabemos que dentro da divindade, o Espírito Santo ele faz parte. Então tanto o Pai, quanto o Filho Jesus Cristo, quanto o Espírito Santo. E ele tem a sua função. E não entristezais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, quando Jesus ele vem aqui, concretiza o plano da salvação, morrendo por cada um de nós, nós temos essa certeza desse selamento, que nós possamos tomar posse da nossa salvação, de dia e de noite, vigiando, orando, buscando, intercedendo por aqueles que caírem, tendo espírito de mansidão, assim como Jesus era manso e humilde de coração, assim também nós devemos ser. Não de julgamento, As pessoas só têm aquela atitude de julgamento: você está errado, você é isso, você é aquilo, você fez isso comigo, e aquela amargura no coração. Eu tenho que ter atitude de busca, eu tenho atitude de entrega, eu tenho que ter atitude de reconciliação, porque lá no céu não vai entrar nenhum pecado. Lá no céu ninguém vai entrar com nenhuma mancha, e nós devemos deixar os pecados aqui na terra. Sabemos que todos os nossos pecados são escritos lá no céu, mas quando nós confessamos e os deixamos, quantas vezes nos milagres que Jesus fazia, Jesus falava o que para aqueles? Nas todas as histórias: vá e não peque mais, tome sua cruz e siga-me, porque o fardo não é tão leve. Jesus pagou um preço gigantesco por cada um de nós. Agora, Jesus disse: tome meu fardo, porque ele é suave e leve. Não precisa você ficar com esse fardo todo nas suas costas. Vem que eu vou te ajudar. Vem que eu vou estar junto com você no seu sofrimento, mas vou estar junto com você também nas alegrias. Porque depois de noites frias, ao amanhecer nós temos dias quentes.
E assim é na palavra de Deus. Dia após dia, na nossa luta, esteja tudo bem, ou esteja as coisas não dando da maneira como nós gostaríamos, Deus está lá conosco. Deus está ali suportando, Deus está ali enfrentando, Deus está ali nos ajudando a vencermos todas as provações. Porque não vem nenhuma provação a nenhum ser humano que ele não possa suportar. Deus deixa isso claro na palavra. Vamos lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Verso 6. Do 6 ao 10. E percorrendo a região de Frígia Gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobrevindo a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha o Espírito Santo de Deus dando ordens. Olha, vai para aquele local. E aqueles homens, inspirados pelo Espírito Santo, imediatamente, de prontidão, sem vacilar, sem questionar, vamos para lá. E assim tem que ser o cristão. Quando nós somos chamados, nós temos que estarmos preparados para que imediatamente possamos fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós, hoje não dá, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por que muitas vezes não dá? Porque estamos desorganizados. Primeiro temos que nos organizarmos para que sempre possamos estarmos preparados para fazermos a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Então aqui também nós vemos mais um detalhe, né? O Espírito Santo, além de convidar, ele nos entristece, ele dá ordens. E olha lá o que diz em Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do quem? Pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus amigável. Irmãos, olha a nossa ferramenta mais poderosa para a luta: oração. Quando nós nos propomos a orarmos, o Espírito Santo ele faz presença e o inimigo se afasta daquele local. A nossa arma mais poderosa, ela se encontra no nosso coração. Ela se encontra acessível a qualquer ser humano, que é simplesmente abrir a boca e falar a Deus, seja em sons ou seja através dos seus pensamentos. Quando nós estamos em atitude ali de concentração, elevação aos nossos olhos fitos aos céus, nós encontramos força e poder para resistir e vencer esse mal que domina a terra, que é o pecado. Amém. Trago Satanás para devorar e acabar com essa raça humana. Criatura que Deus ama e tanto amou que um dia ele decidiu vir no céu e morrer por cada um de nós. Amém? Para finalizar, nós vamos lá em João capítulo 14.